Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Olha só, estou apontando para ele. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Lei do Aprendiz garante primeira oportunidade profissional a adolescentes de Campinas no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Conheça a história da campineira que decidiu quebrar o recorde de ser a mulher mais jovem do mundo a percorrer os 196 países reconhecidos pela ONU, mais os 2 polos. Pesquisadora da Unicamp apresenta projeto de chá verde em formulação para a pele, como gel, creme e pomada. E especialista da Sociedade Brasileira de Diabetes explica as novas diretrizes para o diagnóstico da doença. E a gente abre a edição de hoje falando sobre emprego, porque está acontecendo hoje o Feirão de Emprego e Oportunidades lá no Paço Municipal da Prefeitura, com mais de 1000 vagas. Então, sobre as áreas que são essas vagas, os horários, se tem pré-requisitos e também se tem orientações para os empreendedores. Então, Luana Galiza, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Meio-dia, hora boa, que é o horário do almoço, e também hora de notícias agradáveis. Dessas 1000 vagas que você comentou, Gabriel, 335 terão a primeira entrevista aqui no Feirão. Se você estiver interessado, dá um pulinho aqui na Prefeitura. Eu vou falar o nome de algumas empresas que estão aqui neste dia para fazer já a primeira entrevista. Quem sabe você que está aí em casa, não conhece, não esteja mais próximo de onde você mora. Olha, tem a Marcondes, a Oxo, Rocha Autopeças, Rodocamp, Supermercado Dalben. Para quem estiver interessado, tem que trazer aqui um documento com identificação com foto, carteira de trabalho e currículo. Eu estou aqui ao lado da Camila Garrido, que é coordenadora do CEPAT, e ela me contou, Gabriel, que já saiu contratação aqui, não é verdade? É isso mesmo, bom dia a todos. Grande oportunidade estar aqui, ofertando essas mais de 1000 vagas com as empresas aqui já fazendo entrevista e contratação. O que a gente espera, esse é um processo, o feirão é um processo dinâmico que dá a oportunidade da pessoa passar pelo CEPAT, ser entrevistado pela empresa e ser contratado. E sim, a gente tem alguns depoimentos aqui de contratação, a gente fica muito feliz com isso. Camila, uma novidade é que essa edição está contando com atendimento de beneficiários que participam do Auxílio Moradia da Coab. É isso mesmo, olha que importante, colocar. Essa parceria do Coab, com a Coab se inicia hoje, então, e aí a Coab vai encaminhar para o CEPAT esses beneficiários, porque além dessa ajuda, a gente espera recolocação no mercado de trabalho, então auxílio a essas pessoas, e o CEPAT vai acolher esse encaminhamento da Coab e vai atender prontamente os beneficiários. Sabe o que é mais legal? Às vezes a pessoa que participa do Auxílio Moradia da Coab trabalha, ou quer dizer, moram em locais mais distantes, eles vão ter uma prioridade, porque às vezes fala assim, a empresa não vai me contratar, eu moro muito longe. Não, é prioridade aqui para o CEPAT.
Isso mesmo, essa parceria, né? Eu acho que é importante dizer, essa união de esforços é realmente para atender. A gente sabe que são pessoas que estão em processo, em vulnerabilidade e precisam sim de encaminhamento para retorno no mercado de trabalho. Então, para nós é muito bom, assim como para a Coab também, essa união de esforços para atender prontamente esses beneficiários. O mais legal também é que vocês pegam grandes empresas para poder trazer as vagas, mas também dão uma motivação aí com o banco de empreendedores que podem vir também ao CEPAT para poder ter mais investimento na sua empresa e também poder dar oportunidade de trabalho. Com certeza. Olha, o feirão, o nome dele é Feirão de Emprego e Oportunidades. Por que oportunidades? Porque além do mercado formal, a gente trabalha com atendimento para os microempreendedores que podem sim ser um empregador, né? Então, são essas duas oportunidades. Para além disso, a gente ainda tem o serviço do Banco do Povo. Acho que é importante dizer, o Banco do Povo oferta, um programa paulista em conjunto com a Prefeitura, ofertando microcrédito para os microempreendedores aqui. Então, oportunidade de alavancar seu negócio, de crescer, né, se desenvolver e virar um contratado, né? Ou melhor, um contratante, né? Então, ser também aquela via que aponta aqui para a divulgação de vagas, que oportuniza para o mercado de trabalho. E o legal que a Camila estava me explicando que vocês já fazem uma pré-entrevista do perfil, né, da pessoa que está procurando um emprego e já pode ajudar o pessoal aí que busca pessoas que queiram trabalhar nas empresas. Camila, quem quiser vir aqui na prefeitura hoje, vai até que horário? Olha, o feirão ele iniciou às 9 horas da manhã e ele vai até às 16 horas da tarde. Nós trabalhamos com limite de senhas, que é para garantir o atendimento até às 16, mas ainda temos disponível, então é importante dizer que você que está nos assistindo, se quiser, pode vir ao Paço Municipal Prefeitura de Campinas, que a gente tem sim senhas disponíveis e esperamos atendê-los até às 16 horas da tarde. E também tem muito profissional aqui para atender. A gente vê que tem muita gente aqui, mas não tem fila. Estão todos sendo atendidos, cada vez chegando aqui e todo mundo sendo atendido prontamente. É isso mesmo, o CEPAT vem com todo o seu equipamento, a gente leva essa oportunidade de intermediação de mão de obra para várias regiões de Campinas, hoje aqui na Prefeitura, mas a gente tem um calendário de mais de 20 eventos no ano, então a gente leva para as regiões de Campinas e sim, as pessoas que vêm são atendidas e como a gente falou inicialmente, algumas já saem contratadas, acho que esse é o maior objetivo daqui hoje. Camila, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E Gabriel, a gente vê o pessoal saindo aqui bastante emocionado e levantando a carteira de trabalho. Se você estiver em casa, vem pra cá, tem um cafezinho, uma água, um biscoitinho, pega a carteira de trabalho e venha. É com você, Gabriel. Oportunidade, então, para quem está desempregado, para quem está disponível para o mercado de trabalho ou para quem está insatisfeito, quer mudar de área, preste atenção. Então, muito obrigado, Luana Galiza, pelas informações. Agradeço também a disponibilidade do tempo com a nossa equipe da Camila Garrido, que é coordenadora do CEPAT, então. E a gente segue aqui, viu, com as notícias da metrópole e com mais vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Confere só. Há vagas para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, analista de recursos humanos, armador, construção civil, assistente administrativo, assistente de mídias sociais, estágio, assistente de planejamento de manutenção, atendente de padaria, balconista, carpinteiro, chefe de manutenção mecânica, chefe de serviço de limpeza, líder, frentista, operador de caixa. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Técnico de secretariado e técnico em segurança do trabalho. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br.
Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E olha só, Lei do Aprendiz garante a primeira oportunidade profissional a 28 jovens de Campinas, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. No início de agosto, 28 adolescentes de 16 e 18 anos começaram a primeira experiência profissional formal da vida deles no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. E esses jovens fazem parte da segunda turma do Programa de Aprendizagem Profissional. Esse programa é baseado na Lei do Aprendiz, a Lei número 10.097 de 2000, que determina que toda empresa de grande ou médio porte deve contratar um número de aprendizes equivalente a, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% do seu quadro de funcionários, cujas funções requerem formação profissional. Como no ano passado, as empresas contratantes são 2 consórcios ambientais. Na Lei de Aprendizagem, e tem um decreto específico, o decreto federal, que prevê a figura da aprendizagem social, que é essa modalidade, ou seja, a empresa não teria como receber aquele empregado, porque a atividade insalubre, por exemplo, um ambiente poluído, por exemplo, excesso de ruído, ele não poderia receber, mas ele paga, coloca à disposição do órgão público que permite a prestação do serviço e com anotação na carteira de trabalho. É um projeto inovador, não existe em outros locais, e exatamente porque nós conseguimos fazer com que esse empregado, com esse menor, que não poderia trabalhar na empresa, venha trabalhar aqui no tribunal. Essa oportunidade é em virtude da parceria mediada pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Gerência Regional do Trabalho na região de Campinas. O principal objetivo do programa é contribuir para o futuro profissional dos jovens, visando garantir o desenvolvimento de competências e habilidades para o mercado de trabalho. O objetivo aí não é só aprendizagem no trabalho em si. Eles vão aprender aqui, por exemplo, como atender o público, como trabalhar na área administrativa, uma coisa simples, como atender o telefone, não é? E tudo isso faz parte de um programa maior que nós temos aqui no Justiça do Trabalho, que é o Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Então, nós estamos dando uma nova oportunidade para ele nessa aprendizagem ele tem inclusive anotação na carteira de trabalho. Ou seja, esse tempo vai contar até para aposentadoria no futuro. São jovens em situação de vulnerabilidade e, por ter esse convívio aqui com os juízes, servidores, eles acabam tendo maiores chances de relacionamento lá fora. E é interessante que eles também contribuem para nós. O ambiente no tribunal é um ambiente sisudo, sério, e eles trazem a juventude para cá. Então, é uma aprendizagem de mão dupla. Eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles. Um diferencial do programa de aprendizagem profissional é que, além dos 2 dias de atividades práticas no TRT, ao longo da semana também são oferecidos aos jovens 3 dias de capacitação profissional por entidades educacionais da cidade. Quando nós realizamos esse projeto, nós não queríamos que fosse uma mão de obra barata. Ele vem aqui, na realidade, para aprender e a aprendizagem para a vida. Então, eles passam também nos patrulheiros, no SENAC, e lá aprendem coisas como solução de conflitos, gestão financeira em casa. Eles tratam sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre assédio,
Ou seja, eles saem daqui com uma visão muito ampla. Esses dois jovens de 16 anos são o Juan e o Jefferson. Eles fazem parte dessa segunda turma do programa. Os garotos estão atuando na sede administrativa do tribunal. O Jefferson está trabalhando na coordenadoria de manutenção de TI e o Juan na coordenadoria de materiais e logística. Os meninos garantem que o programa está sendo fundamental para a vida deles. É muito importante, pois dá uma base ao meu aprendizado e também na minha carreira. É bem importante para minha vida. É algo que eu posso aprender mais, que o conhecimento é muito importante para a vida do aluno e também do trabalhador. Isso é necessário para todo mundo e é algo que vai ajudar muito a minha carreira profissional. É uma oportunidade incrível. Eu sou muito grato por estar participando dessa aprendizagem. Creio que minha carreira vai ser um bom início para o meu currículo. Nós estamos desenvolvendo, ele chega aqui com poucos horizontes e sai com sonhos, sai com possibilidades, sai com o estudo, sai com aprender a lidar com problemas do seu dia a dia, ou seja, é um cidadão completo. Olha só essa história agora. Um belo dia você acorda e decide quebrar o recorde de ser a mulher mais jovem a visitar os 196 países reconhecidos pela ONU, mais os 2 polos. Esse foi o plano, viu, da Eduarda Bravo, que na época em que começou com o projeto tinha apenas 18 anos. Hoje, com 20, bateu metade desta meta e, de passagem pelo Brasil, recebeu a TV Câmara Campinas para contar sobre esta experiência. Estima-se que apenas 400 pessoas passaram por todos os países do mundo. Brasileiros, acredita-se que foram 3. A Eduarda Bravo, além de percorrer todos os países, ainda se candidatou para o livro dos recordes como a mais jovem a concluir o feito. Eu olhando no celular, achei o Instagram de uma menina americana que tentou esse recorde e conseguiu em 2021, acho. E ela é da Flórida. E aí eu comecei a vi todo o Instagram dela, vi o YouTube dela, que ela tem um canal no YouTube, maratonei os vídeos e eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí eu na hora já fui pesquisei no Google, né, como que faz para cadastrar, como que faz para você se aplicar para fazer um recorde mundial. Aí eu fui criando login na página, me mandei um e-mail, porque, na verdade, para você poder fazer um recorde, você tem que se candidatar ao recorde. Eles têm que aprovar, né? Você tem que fazer toda uma carta sobre quem é você, de onde você é, por que você quer. Aí a gente foi vendo, eu falei, bom, vamos começar a se programar. Se for aceita, a gente já tem as coisas minimamente planejadas. O que 1 mês de planejamento para essa viagem é uma loucura. E aí a gente tava um dia no shopping, acho, e eu raramente abro meu e-mail assim, não é uma coisa que eu faça. E abri o meu e-mail aquele dia e tinha lá, se foi aceita pro recorde. Aí nisso aí caiu a ficha. A mochila utilizada é a de mão, que comporta no máximo 10 quilos, para não encarecer o processo. E as lembrancinhas que a gente adora trazer dos lugares visitados são notas do dinheiro local. A Duda só falou com a gente porque o Brasil é o destino do momento e depois ela segue viagem. Eu acho que falta um pouquinho mais que a metade. Eu tô em 81 agora, deve faltar 115. O apoio da família é essencial em todo o processo. Acharam a ideia maravilhosa, mas falaram, tem que se planejar, que você pode fazer, mas tem que ver como vai fazer, tem que se planejar. A gente fala quase todos os dias, né? Mas a gente sempre fica nervoso, porque onde está, se chegou, então... a parte passou pela imigração, como que foi, né? Sou responsável pela organização das evidências, né? Então a gente tem que coletar evidências de GPS, ela tem um relógio Garmin que registra para onde ela vai, o país que ela sai, o país que ela está chegando, ela registra, e a gente abaixa, faz o arquivo, organiza no computador, ela manda as evidências de
estadia, de restaurante, de uma série de evidências. Ela vai mandando para a gente vai organizando num drive para depois mandar para o site do Livro dos Recordes, né? Entre os desafios logísticos, o visto é o maior deles. Eu acho que visto é o mais chatinho, né? Tem que ir para a embaixada às vezes, aí tem que deixar o passaporte lá, esperar sair no dia seguinte, ou fazer online e ficar esperando que ele saia até a data. Acho que essa é a parte mais chata. Passagem, às vezes a gente tá atrasado para comprar, às vezes não, mas comprar sempre dá para comprar passagem. Mas acho que visto, assim, mais difícil. Mas o Brasil, ainda por cima, é muito bom, assim, com visto. É um dos melhores países. Acho que tá em 13º de... não sei, mobilidade. Mobilidade, acho que fala, né? Mobilidade entre os países. E falando em Brasil, parece que somos privilegiados. Eu acho que a gente tem um poder de comunicar com as pessoas, porque as pessoas gostam muito da gente, que a gente não percebe no dia a dia. E eu acho que isso é uma das coisas que beneficia muito na viagem também. Porque se der algum problema, inclusive já deu vários problemas comigo, se der algum problema, você vai ser brasileira, eles vão, você é brasileira, então a gente vai te ajudar. O nosso país é muito bem visto. E olha só, a pesquisadora da Unicamp apresenta um projeto de mestrado em ciências farmacêuticas e traz um estudo do chá verde em formulação para a pele, como gel, creme e pomada. A proposta é que um novo cicatrizante possa surgir no mercado farmacêutico. Os benefícios do chá verde devem-se à presença das catequinas, classe dos polifenóis com grande potencial antioxidante. Partindo desse suposto, a química Lucélia Luiza desenvolveu uma pesquisa de mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas, que explora o potencial antioxidante e cicatrizante de polifenol presente na planta. Bom, a gente pensou, eu e o professor inicialmente, em usar a epigalocatequina devido às funções cicatrizantes que ela tem, as funções anti-inflamatórias e antioxidantes, em incorporar em cremes, né, em formulações semissólidas. E então nós testamos várias formulações, sendo que dentre elas ficaram 2 cremes, 2 géis e uma pomada, com o objetivo de usar de forma cicatrizante e antioxidante na pele. A epigalocatequina ela é uma catequina presente no chá verde. A gente já usou o extrato puro e já incorporou esse extrato nas formulações. Uma possibilidade é realizar testes com pacientes diabéticos, uma doença que pode causar feridas e problemas de cicatrização. Essa foi uma sugestão da banca, seria a segunda etapa do projeto, que seria verificar a eficácia em vivo e in vitro, poderia ser feito tanto em animais quanto em pessoas, e esse seria um grupo de pacientes elencados. As pessoas com diabetes têm a questão do pé diabético, que tem de difícil cicatrização. Então, seria uma boa forma de avaliar a eficácia das formulações com a epigalocatequina. O professor orientador do estudo ressalta a importância da pesquisa. Esse estudo dela, então, a gente consegue trazer novas formulações, né, de semissólidos, no caso creme, pomada, contendo o princípio ativo através do extrato vegetal, que pode ser utilizado, então, comparativamente, até com uma formulação de um anti-inflamatório já comercializado. Quer dizer que é igual, mas estudos futuros podem então comparar essa efetividade, né? Como ela deu o exemplo no estudo do pé diabético, então nós podemos utilizar esse material com uma formulação então que possa ter uma atividade cicatrizante, né? De forma assim comparativa ao medicamento que tem disponível em drogaria. Também pensando nessa questão de comercial, de valor, né? Pode ser um material de valor reduzido, pode ser utilizado por prefeituras, produzindo isso em cada prefeitura, então barateando e também atendendo uma população maior. Todos os testes da primeira etapa já foram realizados de acordo com as exigências da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São várias etapas, então, para um projeto de desenvolvimento chegar ao produto na drogaria. Então, o primeiro passo foi esse. Nós desenvolvemos uma formulação que se mostrou adequada, estável. O componente ativo, né, a epigalocatequina, se mostrou presente e estável durante um período. Nós precisamos agora, então, não reformular, mas melhorar a formulação. Temos testes em vivo e in vitro para serem feitos, para depois submeter na Anvisa
um dossiê, né, para a formulação. Então, são várias etapas até chegar na formulação final. Quem tem criança ou adolescente em casa ou na família sabe que uma preocupação é o peso da mochila que eles utilizam para irem à escola. Por isso, nós consultamos um médico ortopedista que passou informações importantes no nosso quadro Fica a Dica. Quando se põe uma mochila que está muito pesada ou numa posição ruim, a tendência é que os ombros fiquem desnivelados, isso força a região do pescoço, do ombro, e se a criança for, ou o adolescente for uma pessoa assim de compreensão física mais magra, mais frágil, a parte de baixo da coluna, a coluna lombar, também é afetada. Então você fica meio torto com o corpo, se tiver um longo trajeto para percorrer, às vezes uma caminhada, naquela posição é bem possível que no final do dia esteja doendo o pescoço, o ombro, a região do meio das costas e a região de baixo, que é chamada lombar. Bom, algumas pessoas têm problemas na coluna, um desvio de coluna, uma escoliose, uma doença que é dentro da coluna, que os ossos não ficam muito bem encaixadinhos, chama-se listese. Essas pessoas têm que ter um cuidado especial, se os pais puderem até buscar um profissional médico para poder orientar sobre esses cuidados. Então, a mochila aí é mais rigoroso a questão da posição e do peso. Então, em situações como essas, a gente até sugere que se evite a mochila nas costas e se use a mochila de carrinho. Meio-dia mais 26 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque a Câmara Municipal de Campinas sediou a reunião solene com entrega de diversas honrarias. Confira como foi. Eberval Oliveira Castro nasceu em 1980 na cidade de Teresina, Piauí. Veio para Campinas em 2003, iniciando os estudos na Universidade Estadual de Campinas, pela qual recebeu o título de mestre em Engenharia Elétrica. Atualmente é conselheiro suplente no Conselho Superior do Instituto Federal São Paulo, como representante do Colégio de Dirigentes. Em reunião solene, recebeu o título de cidadão campineiro. Eu, quando cheguei aqui na cidade de Campinas, no ano de 2003, eu já tinha passado por algumas cidades, né? Sou filho de pernambucanos, nasci no Piauí, depois mudei para o Maranhão e vim para Campinas. Aqui nessa cidade eu fui acolhido por esse povo, encontrei um povo amigo, um povo acolhedor, encontrei uma cidade com muitas oportunidades. Orleide Aparecida Alves Ferreira recebeu o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro. A homenageada foi professora da ETEC Bento Querino, tendo exercido os cargos de diretora e de coordenadora pedagógica. É formada em História e Pedagogia e pós-graduada em Gestão Pública Escolar. Eu acredito que a educação é a saída, a nossa saída, né? E que, tomando como base uma fala do Darcy Ribeiro, ele diz que nós só temos duas opções na vida: se resignar ou se indignar. Bom, eu escolhi por me indignar, né? Eu fui uma eterna indignada na minha vida. Tudo me indignava. E isso faz com que a gente lute pela educação. O diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro também foi entregue a Raquel Souza Lobo Guzzo. A homenageada é psicóloga e doutora em psicologia escolar pela USP, com pós-doutorado sobre o tema Prevenção Primária no Brasil. Participou da fundação da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Atualmente ministra aulas na graduação e pós-graduação e integra a Comissão de Especialistas de Ensino, à área de Psicologia, no Ministério da Educação. Uma homenagem de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro é uma alegria imensa. E eu preciso dizer que se trata de um reconhecimento
não só para a minha pessoa, mas de um grupo de estudantes e colegas que assumiram comigo a importante tarefa de buscar, por meio de nossas atividades na rede municipal, promover o direito de crianças e jovens a estarem em escolas em um processo saudável de desenvolvimento e de apoio aos professores. E a Karina Maganha recebeu o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida. Formada em dança pela Unicamp, a homenageada cursa pós-graduação em dança-terapia e comanda o Café Tablau de Campinas, como diretora artística, professora, bailarina e produtora. Desenvolve o projeto Mulheres que Bailam, ciclo de palestras e vivências sobre o resgate do feminino através da dança flamenca, voltado principalmente para mulheres 40+. Agradecer ao Gustavo Peta, muito obrigada. Agradecer a todos que estão aqui, aos meus alunos que estão aqui, a minha família, que veio lá de Porto Feliz para me prestigiar. Agradecer, em especial, a um casal de amigos pela indicação, que é a Célia e o Pedro Maciel, que acompanham a minha história desde quando eu cheguei em Campinas, lá em 1996. Eu vim fazer Unicamp e fundei o Café Tablau no ano de 2003. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 44. E os vereadores aprovaram, em votação inicial, o projeto de lei que torna obrigatória a presença de intérpretes de língua brasileira de sinais, Libras, ou plataforma de acessibilidade que integre e supra a função nas agências bancárias aqui da cidade de Campinas. O projeto ainda vai passar por uma segunda análise em plenário. Outro projeto de lei, aprovado em primeira análise na noite desta última quarta-feira, foi o que cria a campanha municipal de popularização das artes da cena no município de Campinas. A proposição determina que a campanha, antes restrita ao teatro, passe a abordar também a dança, performances e circo, e bem como estabelece as regras para a participação e o que o valor de ingressos deverá ser mais baixo do que os cobrados normalmente, atingindo no máximo 2% de um salário mínimo, que seria R$ 28,24. Para você assistir à reunião ordinária na íntegra, saber todas as discussões e votações, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas. E olha só, o diabetes mellitus é uma doença de alta prevalência e mortalidade em todo o mundo. Por isso, no quadro de hoje, você confere as novas diretrizes para o diagnóstico da doença. Uma especialista da Sociedade Brasileira de Diabetes vai explicar quais são as mudanças e sobre o teste de tolerância à glicose, que oferece melhor sensibilidade e especificidade, além de ser mais prático e menos custoso. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre as novas recomendações para o diagnóstico de diabetes. A Sociedade Brasileira de Diabetes divulgou as novas diretrizes para o diagnóstico, rastreamento e tratamento da diabetes mellitus e pré-diabetes também, incluindo o teste oral de tolerância à glicose de 1 hora. Os estudos apontam benefícios desse teste. E quem vai esclarecer tudo sobre esse tema é a endocrinologista Melaine Rodak, que é membro do Comitê de Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e professora do curso de Medicina da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar explicando um pouquinho, para a gente introduzir o assunto aqui para o pessoal de casa. O que é a diabetes mellitus? Bom, a diabetes
é causada pelo aumento da glicose no sangue, que traz inúmeras consequências para a saúde. Se não for bem tratada, não for controlada a glicose, pode levar, inclusive, a cegueira, a problemas nos nervos que podem levar à amputação de pés e também a insuficiência renal. Se o diabetes for bem cuidado, se a glicose for controlada adequadamente, a gente pode prevenir tudo isso na grande maioria das vezes. Por isso que é importante a gente diagnosticar e tratar corretamente. Doutora, para a gente começar, né, o nosso assunto mesmo aqui, o que estabelecem essas novas diretrizes, como, por exemplo, né, esse teste que eu falei no começo, né, esse teste oral de tolerância à glicose de 1 hora? Eu gostaria que você explicasse, por favor. Então, esse teste é um teste que muita gente conhece até como curva glicêmica, mas o nome correto dele é o teste de tolerância à glicose por via oral. Nesse teste, a gente mede a glicose em jejum e depois toma um líquido bem doce e mede a glicose, antes era 2 horas depois, e o que a gente está preconizando com essa diretriz, e que também foi sugerido pela Federação Internacional do Diabetes em março, foi tornar esse teste mais curto, fazendo essa dosagem após a sobrecarga 1 hora depois de tomar o líquido doce. E doutora, por que houve essa mudança, né, para esse teste ser mais curto, né? Por que essa alteração? Bom, porque inicialmente se recomendava que o teste fosse feito em jejum com 1 hora e 2 horas. Aí chegaram à conclusão que não fazia muita diferença fazer esse teste intermediário e que apenas o teste de 2 horas era suficiente e que de uma dosagem para outra, quando você fazia várias dosagens sequencialmente, esse teste de 2 horas você conseguia reproduzir ele de uma forma mais consistente. Com mais estudos, viram que isso não era verdade, que o de 1 hora é semelhante nesse sentido, e que ele consegue detectar o diabetes e também o pré-diabetes de uma forma mais precoce. Ele consegue, inclusive, identificar mais pessoas com pré-diabetes do que o teste com 2 horas. Isso é importante porque muita gente acha, e agora todo mundo vai ser diabético, estão fazendo isso, é um tipo para terrorismo, para agora todo mundo tem algum problema, mas não é para isso. Na verdade, é para a gente detectar o pré-diabetes mais precocemente, para a gente ter que evitar a necessidade de utilizar medicamentos, de ter complicações da doença. E também detectando o diabetes mais precocemente, a gente pode tratar melhor essa condição. O objetivo final é melhorar a qualidade de vida da população e evitar que as pessoas tenham complicações e que favorecer que elas tenham uma vida melhor e mais longa. Doutora, e esse teste, ele é mais preciso, então, e leva menos tempo, é isso? Exatamente. Ele consegue detectar mais casos de pré-diabetes, ele detecta o diabetes mais precocemente e é muito mais simples de se fazer. E por que a gente está recomendando fazer, em que circunstâncias? Primeiro é importante esclarecer que esse teste não é para todo mundo, não é para todo mundo da população sair achando que tem que fazer esse teste. Na verdade, o rastreamento do diabetes deve começar com a glicose de jejum e, quando for possível, também acrescentar a hemoglobina glicada. Então, seriam os 2 testes iniciais. Se esses testes já forem suficientes para fazer o diagnóstico de diabetes ou para descartar totalmente essa possibilidade, o teste de sobrecarga não vai ser necessário. Ele vai ser necessário em casos que ficaram com diagnóstico de pré-diabetes, em pessoas que não fecharam o diagnóstico de diabetes, que vieram com exames normais, mas que tem muito alto risco, tem fatores de risco, como pressão alta, problemas nos lipídios, tem uma história familiar muito forte, pessoas que preencheram um questionário de risco para diabetes e receberam uma categoria como alto ou muito alto. Então, vai ser nessas pessoas que a gente preconiza fazer o teste de tolerância à glicose oral. Nas outras pessoas, que constituem a grande maioria dos casos, não vai ser necessário.
E por que a gente fala para rastrear em pessoas que não têm nenhum sintoma de diabetes? Porque o diabetes, principalmente diabetes tipo 2, muitas vezes ele é silencioso. A pessoa não sente nada e já apresenta a doença. Então, no mundo inteiro, um grande problema é que muitas pessoas têm diabetes e não sabem que têm. E mesmo nessas pessoas, ele pode causar um estrago enorme. Diabetes sem ser diagnosticado, a glicose está lá atuando, causando problemas sem que a pessoa saiba disso e sem que ela possa atuar para prevenir esses problemas. Então, agora existe uma recomendação muito grande de preconizar, rastrear pessoas que não têm sintomas. E quem que deve ser rastreado? Nessa diretriz, a gente está preconizando, de uma forma semelhante à Associação Americana de Diabetes, que todas as pessoas com 35 anos ou mais devam ser rastreadas para diabetes tipo 2. Como é que vai ser feito esse rastreamento? Glicose e, sempre que possível, hemoglobina glicada junto na mesma coleta de sangue. E aí, nos casos duvidosos, como eu falei, ou quem tiver muito alto risco vier com exames normais, vai ter indicação de fazer esse teste de sobrecarga. Agora, que são as pessoas que não têm 35 anos, as mais, que estão abaixo dessa idade, as que têm obesidade e sobrepeso e que têm fatores de riscos adicionais. Essas pessoas vão também dever ser submetidas uma idade mais precoce do que 35 anos. Doutora, essa foi mais uma alteração, né? Essa questão da idade. Antes, se eu não me engano, era 45 anos, que era o preconizado, e agora houve essa diminuição, né? Por que houve também essa diminuição da idade? No mundo inteiro está se percebendo que o risco para diabetes e a frequência de diabetes em populações acima de 35 anos, inclusive no Brasil, aumenta muito a frequência de detecção de diabetes a partir dos 35 anos. E há um aumento do número de casos grande, inclusive no Brasil, identificada por estudos como o Vigitel, a partir dessa faixa etária. Então, a gente achou que na nossa população também era importante recomendar isso, para a gente diminuir o número de casos não diagnosticados no país. Agora, doutora, uma outra mudança foi a inclusão de um questionário. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse questionário, o que ele é e como ele vai funcionar. Existem vários questionários para isso feitos no mundo. No Brasil, o que é validado é o FIND-RISC. Esse questionário, ele ajuda a gente a identificar quem tem maior risco para desenvolver diabetes tipo 2. E aí, a gente utilizou esse questionário como mais uma ferramenta para as pessoas abaixo de 35 anos identificarem quem precisa fazer um rastreamento antes dessa idade, 35 anos. Então, se as pessoas fizerem esse questionário, mesmo que elas não tenham obesidade ou excesso de peso, e preencherem e o risco vier alto ou muito alto, essas pessoas já devem fazer o rastreamento numa idade mais jovem. Além disso, esse questionário, se ele está no alto ou muito alto e as pessoas estiverem com um nível absolutamente normal de glicose, hemoglobina glicada nessa avaliação inicial, aí também vai ser indicado fazer o teste de sobrecarga com glicose. No caso, para as crianças e para os adolescentes, foram necessárias algumas adaptações, algumas mudanças também, ou continua igual, né, a recomendação antiga, no caso? Para crianças e adolescentes, está parecida com a recomendação anterior. A partir dos 10 anos ou da puberdade, o que tiver já acontecido antes, quem tiver fatores de risco, excesso de peso ou obesidade, tem indicação de fazer o rastreamento também, começando com glicemia e hemoglobina glicada. A gente até retirou como um dos fatores de risco que a gente utilizava na versão anterior, a etnia, porque a nossa etnia, na verdade, no Brasil é miscigenada, então todo mundo tem uma miscigenação importante, aí ficava como um fator de risco, de um modo geral, na diretriz, como a etnia, e aí, se a gente pensar, a nossa população toda tem uma etnia miscigenada. Doutora, para a gente encerrar, então, né, nossa conversa aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, dos benefícios dessas novas recomendações, das vantagens, e tanto para os pacientes quanto também para os médicos, né, para a prática médica, que eu acho que isso vai facilitar também o acompanhamento de casos, estudos.
Claro, o grande objetivo é que realmente melhore a vida das pessoas. A gente vê algumas vezes na internet as pessoas falando, mas isso aumentou para as pessoas usarem mais remédio. Na verdade, não é nada disso. O objetivo é justamente o oposto, é que a gente detecte precocemente as pessoas em risco para diabetes e que a gente possa fazer medidas não farmacológicas, como dieta, atividade física, promover mais dessas medidas e também usando medicamentos quando necessário para evitar que essas pessoas desenvolvam diabetes e nas pessoas que têm diabetes, que a gente possa tratar mais precocemente, evitando excessos de medicamentos, complicações crônicas que poderiam ser evitadas. Então, o objetivo principal é que a gente atinja esses pontos, que a gente evite problemas na população, que a gente permita uma vida melhor e mais longa, sem complicações do diabetes. E para os médicos, o nosso objetivo foi criar um fluxograma que direcione, que facilite a ordem de solicitar exames de uma forma assim, mais racional, que não saia pedindo um monte de exame desnecessário, que faça as coisas de uma maneira mais simples para os pacientes, que não perca, o paciente não precise perder o tempo esperando 2 horas para fazer um exame sem a necessidade, que ele possa chegar no laboratório e colha sangue, depois colha só 1 hora de novo e possa ir para suas atividades. E da mesma forma, para os laboratórios também é um benefício, porque se você vê que um exame é mais curto do que outro e melhor, por que você vai fazer um exame mais longo, que vai demandar mais trabalho no laboratório, mais funcionários e pode, inclusive, resultar em maior custo, né, dos serviços. E, então, nosso objetivo foi trazer benefícios para a população e facilidade para os médicos e as equipes de saúde em diagnosticarem o diabetes, para a gente evitar essas complicações que são tão danosas para a população. Obrigada, doutora, pela sua participação, pela sua disposição aqui no nosso quadro. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Uma boa alimentação, cuidados médicos e uma rotina de exercícios, passeios e brincadeiras podem ajudar e muito na saúde do seu pet. Tudo isso você acompanha a partir de agora no nosso quadro É o Bicho. Em busca de aumentar os tratamentos disponíveis para os animais e integrando as práticas da medicina veterinária convencional, as terapias complementares integrativas surgiu da observação de que diferentes métodos de cura podem ser combinados para promover a saúde de uma forma mais completa. A gente olha o paciente como um todo. Diante disso, não são só essas questões, não só é a questão física, né? Muitas vezes aquela única doença que é trazida até a gente. O médico integrativo, ele é o médico que ele vai avaliar tanto questões nutricionais para uma doença específica, quanto a parte emocional daquele paciente, quanto aquele convívio da casa, a relação com os tutores. E a medicina integrativa, ela é uma medicina até que nova, vamos dizer assim. É uma medicina que ela começou lá atrás, antigamente todo mundo chamava de medicina alternativa. Só que isso trazia muito conflito naquela época, né? Então, a alternativa significa, então eu uso somente tratamentos à base de ervas e fitoterápicos e não posso usar aquele medicamento alopático, né? Que a gente conhece assim, aquele medicamento substancial. Então, eu uso um ou outro? Não. Aí todo mundo se reuniu, viu o que era melhor e a gente começou a colocar como medicina complementar, medicina integrativa. Por quê? Eu posso utilizar tanto uma erva, um fitoterápico, um homeopático, quanto uma dipirona, por exemplo, para tratamento de certas doenças. Para integrar o bem-estar do pet, a avaliação nutritiva é levada muito a sério e necessária para manter o bom funcionamento e recuperação do corpo. Hoje nós sabemos que
Tem muitos alimentos que podem ser inflamatórios, né? A gente tem alguns petiscos que não são tão aprovados, a gente tem algumas comidas, alguns alimentos que o ideal seria a gente excluir da alimentação do animal, porque a gente está vendo aí cada vez mais doenças, principalmente essas doenças crônicas, como câncer, como diabetes, como endocrinopatias em geral, doenças articulares. Então a gente percebe que tirando alguns alimentos, melhorando a qualidade da alimentação do animal, a gente tem sucesso já em muitas doenças. O que nós sabemos hoje? Quando a gente quer longevidade, a gente precisa olhar muito qual é a fisiologia do animal que a gente está trabalhando, tá? Então, cachorro e gato, vamos falar só dessas duas espécies, são carnívoros. Então, não é digno, na verdade, a gente colocar um alimento que é cheio de carboidrato, tá? E aí, quando a gente fala carboidrato, a gente está falando de arroz, a gente está falando de trigo, a gente está falando de alimentos que são mais inflamatórios, pão, por exemplo, né? Então, são alimentos que não são interessantes a gente oferecer, principalmente para essas espécies, porque fisiologicamente eles não sabem trabalhar com isso. O que acontece? O tutor traz a causa, né? Então, geralmente vem como sintoma físico. Então, por exemplo, uma artrose, uma doença de coluna, uma endocrinopatia, diabetes, um câncer. Então, o tutor chega aqui, eu faço essa avaliação toda, a gente vai corrigindo por parte, né? Então, por exemplo, se é um paciente que come um alimento inflamatório, né? Se é um paciente que está numa dieta errada, então a gente já corrige essa dieta, certo? E aí a gente começa a analisar os exames, que são exames básicos mesmo, exames trazidos que a gente solicita. E aí a gente vai entrando com as terapias que mais convém ao caso. Dentre as terapias, o que eu tenho de know-how para trabalhar é a ozonioterapia, que nós vamos falar um pouquinho mais depois, a cannabis medicinal, que hoje já é uma realidade para os pets e tem excelentes resultados, o tratamento com vis com álbum para pacientes com câncer, homeopáticos injetáveis e homeopáticos orais, a fitoterapia, a medicina nutracêutica, que é a terapia ortomolecular, que na verdade a gente vai corrigindo e trabalhando até com genética do paciente. Outra prática com finalidade terapêutica é a aplicação de ozônio em animais de pequeno e grande porte. É um gás que é a junção do oxigênio mais uma reação química. Essa reação química que gerou esse gás, ele é utilizado de maneira sistêmica no paciente. Então, na verdade, o que se descobriu? Que o ozônio, ele aumenta as nossas defesas antioxidantes, que são nossas mesmo, do próprio corpo. Tanto nós quanto os animais têm essa defesa antioxidante. E aí o ozônio vai lá e dá um estímulo nessa defesa. Quando ele faz isso, ele já consequentemente melhora o sistema imune, então ele pode ser usado, por exemplo, para doenças virais. E aí a gente está falando, se a gente colocar em alguma espécie, uma doença viral principal que todo mundo vai saber é a sinomose. Então nós podemos usar a ozonioterapia para tratamento de sinomose, para o apoio, né? Porque ela acaba sendo antiviral, só pelo esse estímulo do sistema imune. Então ainda tem uma expectativa. Quando as pessoas falam, está com sinomose, não tem jeito. Não. Com a medicina integrativa, tem sim. Tem a ozonioterapia, tem mais algum outro tratamento? Tem. Para sinomose, a gente pode usar outras técnicas da medicina integrativa. A cannabis medicinal, por exemplo, é uma delas. Quando o ozônio entra em contato com os fluidos corporais, há um aumento de proteínas, glóbulos vermelhos e ação de oxigênio no corpo, o que ajuda a fortalecer o sistema imunológico por meio de mecanismos celulares em resposta a um estresse. A gente pode levar para todas as doenças que a gente pensa em inflamação, como, por exemplo, dor articular, como, por exemplo, dor em coluna. Ela auxilia. E qual é o melhor disso, Lu? Não causa sobrecarga. Então não é aquele medicamento que a gente vai utilizar, mas pode sobrecarregar rim, pode sobrecarregar fígado. Na verdade, não. Tá? Então a gente consegue tratar
sem levar sobrecarga. Essa é a base da medicina integrativa. Mafalda é uma bulldog francês de 8 anos que foi diagnosticada com a doença do carrapato e atualmente é paciente da medicina integrativa. E ela começou com um quadro de inflamação de todo o sistema digestivo. Então ela teve uma gastrite com uma enterocolite, uma pancreatite, exatamente. E nós acreditamos que por conta de toda essa parte inflamatória, levou ela a um processo de doença renal aguda. Então, o que foi feito? A Mafalda, primeiro, ela recebeu o tratamento emergencial com a medicina alopática. Ela ficou internada no hospital veterinário para tratar toda essa parte reacional. E aí ela veio para mim, a Samantha entrou em contato comigo para a gente tratar a parte da insuficiência renal depois. Porque a medicina alopática, a internação dela, já tirou ela do quadro agudo. E ela veio para mim, para a gente tratar ela para essa doença renal. E na verdade, hoje, a medicina integrativa, ela contribui muito para a doença renal, porque através das técnicas que a gente utiliza, a gente consegue estadiar esse rim, né? Muitas vezes, quando tem uma lesão renal, esse rim, ele não volta a sua função total de como ele era antes. E ele é uma condição que só piora, porque vai depositando um tecido cicatricial nisso. E a Samantha entrou em contato comigo para a gente fazer as terapias integrativas. Então, a Mafalda, o que a gente está fazendo hoje? Nós vamos fazer a aplicação de ozonioterapia. O ozônio ele é indicado nesses casos porque ele melhora a entrega de oxigênio para os rins e também diminui essa questão inflamatória, né? A gente tem uma inflamação considerável ali, vamos dizer assim. E também ela está fazendo a aplicação de célula-tronco. E mais a medicina ortomolecular também, que daí são vitaminas que são otimizadas de acordo com o que ela precisa, o uso da coenzima Q10 também. Então a gente tirou ela da crise e agora a gente está tratando para que essa doença não continue piorando, não continue progredindo. Uma das práticas complementares muito usada quando o cachorro ou o gato apresenta algum comportamento inadequado ou ansiedade e medo é o uso indiscriminado do floral. Ali tem um sinal de alerta, tá? É lógico que a gente precisa pensar, tem a seguinte máxima, né? Tudo que a gente acredita que vai dar certo já tem uma porcentagem muito grande de dar certo. Porém, não que não funcione, tá? Só que o que a gente preza? Para que seja um tratamento individualizado. Não que seja ruim, não é, de forma alguma, porque existe um trabalho todo em cima daqueles produtos. Mas talvez aquele não seja o totalmente indicado para o seu animal, para o problema que está acontecendo com o seu animal. Então, nada melhor do que uma avaliação individual de cada um para a indicação correta. A mesma coisa vale para a homeopatia? Para a homeopatia, mais ainda, exatamente, porque a homeopatia ela trabalha muito o individual e principalmente muito o mental, né? Então, a base da homeopatia são problemas psíquicos, né? Então, emoções, vamos falar assim, e de uma grande parte de outras doenças. Então, a homeopatia trabalha muito a emoção. Então, mais um motivo, é individualizado, né? Eu não sou igual a você e igual a outras pessoas. Cada ser é um ser único e individual. Segundo dados do IBGE, há mais animais do que crianças nos lares brasileiros. Em cada 100 famílias, 44 criam pets e apenas 36 delas possuem crianças com até 12 anos de idade. Um cão, gato ou outro animal, pouco a pouco ganha cada vez mais um lugar de importância e afeto. Nós, humanos, a gente, com toda essa modernidade, né, todas essas questões que vêm surgindo ultimamente, nós estamos colocando os nossos animais nos lugares de filhos humanos, tá? Não sou eu que vou te dizer se é certo ou errado para você, mas pros animais não está sendo. Então a gente tem percebido cada vez mais animais com distúrbios de comportamento chegando aqui. São distúrbios de comportamento que estão ligados a simplesmente você tirar o animal do
seu ambiente natural, da sua relação familiar com outros cães, por exemplo, ou da sua relação familiar com outros gatos. Na verdade, nós estamos invadindo o espaço deles. E aí a gente pode também extrapolar para nós mesmos, né? Então, uma casa onde tem uma pessoa que é irritada, uma casa onde tem uma pessoa que não está feliz, é mútuo, não tem como nenhum outro ser que viva ali ser feliz, né? Então, nós temos percebido, eu tenho percebido muitos distúrbios de comportamento, principalmente animais. Os animais estão cada vez mais ansiosos e isso tem total correlação com a rotina, com o estilo de vida. Então, o que chega para mim, Lô? Tutores que querem tratamento à base de cannabis medicinal para tratar a ansiedade. Porém, quando eu começo a fazer a anamnese, que a gente vai perguntando qual é a rotina, qual é a sua rotina, qual é a rotina do seu pet. A resposta que eu tenho é o seguinte: eu trabalho o dia inteiro. Certo, não tem problema. E quantas vezes você passeia com ele por dia? Porque ele mora em apartamento, tá? Quantas vezes você passeia com ele por dia? Ah, todo dia não dá para passear. Pronto, a gente descobre o problema. Então, não adianta. A cannabis medicinal ela é indicada para o tratamento de ansiedade. Você tem bons resultados, mas se eu não mudar a rotina, se eu não conseguir colocar na cabeça daquele tutor que é importante para o pet dele, levar ele para passear, para gastar energia, é como nós, não vai ter resultado satisfatório, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado e é isso que a medicina integrativa ela começa a olhar, né? A gente tem técnicas excelentes, mas o tutor tem que entender que muito do comportamento daquele animal, muito do que está acontecendo pode estar ligado à rotina da casa, à rotina dele, ao comportamento dele, tá? Porque eles estão aqui para nos auxiliar. Passa a ser um excesso de amor. Só que as pessoas precisam entender que cães são cães, gatos são gatos e humanos são humanos. Não sou eu que vou dizer o que é certo para você, o que você precisa corrigir na sua vida, mas eu posso te dizer que o que está sendo feito com o seu animal, o que você está fazendo com esse excesso de amor, não está sendo benéfico para ele. Então fica um fardo muito pesado, porque isso nós nunca vamos conseguir transformar cachorro em ser humano. Isso é fato, isso é muito claro. Então isso precisa ser olhado. Cachorro é cachorro, gato é gato e ser humano é ser humano. Semana de tempo estável, então amanhã, sexta-feira, o sol aparece durante todo o dia, com pouca nebulosidade, não tem previsão de chuva e a temperatura começa a subir, aquela massa de ar fria polar já foi embora, então a partir de agora o calor retorna, temperaturas aqui na minha tela, olha só então. Para amanhã, sexta-feira, 16 de agosto, mínima de 17 graus, bem diferente do início da semana, né? Onde nós tivemos 8, 7 graus. Amanhã, mínima de 17. A temperatura sobe ao longo do dia e pode chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira a partir do meio-dia ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.